Boa noite, começa mais uma edição do programa Agrodebate. O programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você que nos acompanha aqui direto do canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia. Olha, hoje, começo de semana, dia 25 de agosto, final do mês, temos alguns assuntos para serem debatidos. Vamos já aos destaques do programa de hoje para você que está ligadinho na gente. Alckmin, nosso vice-presidente, está apostando em ampliar o comércio junto ao México, já que com os Estados Unidos a gente está com uma relação abalada aí, né? E com 50% de taxa fica difícil mandar produto para lá. Tem produtos que são essenciais e que mantêm e com o pagamento dessa taxa. Mas tem outros que dá para a gente buscar outras rotas e buscar o México, por exemplo, é uma alternativa. Amanhã ele deve fazer um encontro junto com uma comitiva mexicana, então, portanto, deve ter negociação aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa possibilidade de uma nova negociação aí com o México. Isso envolve, inclusive, biocombustível e aquele combustível sustentável de aviação, que é o SAF, né? Enfim, combustível de aviação, o biocombustível de aviação. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar hoje também está relacionado com o tarifaço, né? Já que isso está relacionado com o tarifaço, né? Outro assunto que também está relacionado com o tarifaço é aquela promessa do governo, né? Que já havia prometido que alguns produtos perecíveis brasileiros que iriam para os Estados Unidos, ele deve comprar, fazendo compras públicas, portanto, para que o impacto para esses produtores seja menor. Já tem uma lista de quais produtos são esses e tem uma portaria que, inclusive, define quais são os critérios para incluir produtos na iniciativa, que faz parte desse pacote de ajuda aos exportadores. A gente vai falar quais são esses produtos, vamos ver até que ponto que isso beneficia ou que não os produtores, que são alguns, né? Não são todos. Vamos tentar entender um pouco melhor também. E olha só, boa notícia para o estado de Santa Catarina, já que o porto da cidade de Itajaí cresceu e foi um crescimento de quase 1.500%. O número chega a ser até, né, nos assusta, são 1.494% que cresceu no primeiro semestre de 2025. Isso de janeiro até junho, tá contando? E de acordo com a ANTAC, a operação movimentou 1.700.000 toneladas de cargas. Acaba sendo uma boa notícia, principalmente para a cidade de Itajaí, ali para aquela região de Balneário Camboriú, porque é um fortalecimento também para a economia nas exportações e importações, já que o porto de Itajaí ele estava numa fase meio parada desde 2022. E aí vem uma questão também, né? Porque tem a JBS que está envolvida nisso, que comprou parte das operações no final do ano passado, e agora deu esse boom, né? E daí fica um jogo de ideias aí. Será que é a iniciativa privada que deixa e auxilia no crescimento de vários setores brasileiros, ou é incentivo governamental? Vamos tentar entender tudo isso e mais um pouco. O programa tem mais que isso, tá? Eu trouxe apenas 3 destaques. Para participar comigo hoje por aqui, ela que além de abrilhantar com sua beleza, traz toda a sua expertise, minha colega Daiane Kirnev. Seja muito bem-vinda, Daiane. Como é que foi o final de semana? Boa tarde, Jason. Boa noite a vocês também, telespectadores. Jason, eu fiquei até sem graça, eu troquei até boa tarde por boa noite aqui. Obrigada pelo elogio. Foi muito bom. Eu sou suspeito a falar. Daiane, minha amiga desde pequeno, né, Daiane? A gente desde a juventude, antes ainda, desde a adolescência. E a Daiane sempre... Mas o foco aqui não é esse. Eu só quis elogiar a beleza. Mas o foco aqui que você traz pra gente é todo o seu talento de sabedoria. Isso não dá pra negar, né?
Ô, Gessé, obrigada. Muita gentileza sua. A gente vai aprendendo no dia a dia, né? Eu tenho aprendido muito com vocês, com o seu Bianco também. A gente vai, e inclusive, eu acho que tem debates que acontecem por aqui, que no meio da conversa a gente vai descobrindo, né, camadas e camadas assim, ó, de situações que às vezes a gente nem imaginava. Às vezes eu levanto uma questão aqui e a gente vai se debatendo. E a intenção é essa, o debate é feito para isso, né? Que bom. Exatamente, Jossa. Às vezes, conversando sobre o assunto, a gente consegue perceber que qual que é o sentido daquelas situações, né? E a vivência, o dia a dia também nos ajuda a entender e trazer um pouquinho mais de informação também com as experiências, né? Isso acaba facilitando um pouco. É gostoso demais debater e é bom quando o debate é assim, ó, saudável. Então vou fazer o convite para o nosso colega, nosso amigo telespectador. Vamos debater o agronegócio com a gente? Daiane, nosso primeiro assunto de hoje nem estava nos destaques, mas a gente precisa falar sobre isso, que é uma boa notícia, que é o mês de agosto que está com níveis baixos de queimadas, depois aí de em algumas regiões aí ter uma semana crítica. Essa informação está no site da Agência Brasil, né, a agência do governo, e trazem dados do programa Queimadas, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e que indicam que agosto de 2025, Daiane, ele reverteu uma tendência de aumento em queimadas no país. A gente está falando de uma queda de 59% do total de focos monitorados. A gente tem, assim, vários estados que tiveram uma queda substancial aí, ó. Vamos lá, apenas 9 das 27 unidades federativas tiveram aumentos de foco em relação ao ano passado. E o estado de Mato Grosso nem está nessa lista de aumentos de foco em relação ao ano passado. Por mais que ele tenha, Mato Grosso teve ainda, né, se mantém o estado com maior registros, mas teve queda em relação ao ano passado. Os estados que tiveram aumento no número de foco foram Amapá, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe. São esses. O resto não teve aumento. A gente está falando, Daiane, de algo que é muito bom para todo mundo. É bom porque a gente sabe que para o produtor, além disso, poder gerar multas, dor de cabeça dele ter que se explicar naquele famoso ditado que focinho de porco não é tomada, além de reduzir impacto ambiental também, né, a emissão aí de gases poluentes, etc., a gente tem, portanto, melhora na respiração. Para nós que moramos no estado de Mato Grosso, Daiane, a gente sabe o quanto que isso é diferença. Mas, enfim, são só pontos de benefício que a gente vê, né, com números como esses. Realmente, Jossa, esse ano nós tivemos uma melhora significativa com relação ao ano passado. Isso é visível, notável para quem mora no estado, sentiu e viu, com certeza. E eu digo viu porque ano passado nós, não só no estado de Mato Grosso, mas também no Brasil inteiro foi sentido muita fumaça, né? 60% do país inteiro estava cheio de fumaça, com características de fumaça e temperatura baixa, muitos focos de incêndio, muito incêndio, a umidade estava muito baixa. Esse ano, a gente teve uma melhora significativa em vários estados, mas isso, nem todos eles foram porque os seus governadores se empenharam. O que nós tivemos foi uma chuva, né, aí no estado todo e até no país, né, que ocorreu antes, o que elevou a umidade
né, relativa do ar, e assim dificultou um pouco mais as queimadas. Nós que moramos aqui no estado de Mato Grosso sabemos que há poucos dias atrás tivemos uma chuva significativa até no mês de agosto. Então isso acabou segurando aí. O fator climático ele foi fundamental para esses números, a meu ponto de vista, a não ser em alguns estados, né, que realmente fizeram seu papel de casa. Aí sim eles tiveram um empenho muito maior para segurar, além das, não contando só com as questões climáticas, né, Jussão? A questão climática colaborou e muito para esse número, como você disse. Vamos trazer números, olha aí, em 2024, nesse período de 1º de janeiro até 22 de agosto, foram 97.742 focos de incêndio. E nesse ano de 2025, de 1º de janeiro até 22 de agosto, ou seja, o mesmo período, 39.740. É uma queda de 59% do total de focos monitorados por satélite. Tem informações ainda que deixam a gente mais esperançosos, porque a gente sabe que existe um empenho também dos produtores rurais, empenho do Corpo de Bombeiros, empenho de várias pessoas aí, porque no final das contas, esse é um discurso que você já trouxe outras vezes por aqui, não só uma vez, que o produtor rural ele não quer colocar fogo na sua propriedade, enfim, esse discurso a gente já conhece, mas o discurso do esforço de cada um ali dentro das propriedades rurais, porque vamos lá, de quem que são, a quem pertence essas áreas de mata? Ela está lá, muito provavelmente poucas ainda são do governo, mas é de algum produtor rural que comprou uma fazenda e ele tem uma área de preservação e ele precisa mantê-la preservada, haja o que houver. Então ele precisa fazer esse esforço. E aí vem o esforço dos produtores em fazer aceiros, que a gente já vai discutir um pouquinho sobre isso. Acho que primeiro eu vou rodar, Daiane, tem um vídeo da ProSoja Mato Grosso, que ela tem divulgado esse vídeo justamente em prevenção a esse período, que é um período de extrema seca, principalmente para a região do centro-oeste do país, e aceiros, enfim, tem algumas alternativas para o produtor para tentar conter e evitar queimadas. Nesse vídeo a gente tem várias personalidades brasileiras, tem o Caio Coppola, o Richard Rasmussen, o Sérgio Sacani, Danilo Gentili, o jornalista Alexandre Garcia, e eles dão um panorama, né, e dicas aí para esse período. Vamos ver então primeiro esse vídeo da ProSoja, Daiane, e daí a gente tenta destrinchar um pouquinho mais as informações contidas neles. Vamos lá. Uma faísca, um descuido, uma tragédia anunciada. O fogo não escolhe vítimas, destrói natureza, lavouras, cidades e vidas. Por isso, manter aceiros bem cuidados ao redor das áreas verdes, sejam elas plantações, reservas ou em áreas urbanas, é essencial. A ciência e os dados afirmam o maior risco de incêndio acontece entre 10 e 15 horas. Lembrando que o incêndio pode ser causado por causa natural também. Mas você aí que vai fazer sua colheita já sabe, né? É só você colher fora desse horário que você vai estar evitando o pior. E obviamente, né, não preciso nem dizer, mas a sociedade pode ajudar demais, então, sempre com contribuições, sempre não jogando coisa, não jogando bituca de cigarro, não fazendo nada para que o fogo se propague. Então é isso, a ciência e os dados estão aí para ajudar todos vocês e principalmente para evitar o pior quando a gente fala em incêndios. Para reagir a um incêndio é necessária uma resposta rápida. Para isso, é fundamental manter atualizado seu plano de emergência, com rotas de fuga e pontos de captação de água, além dos contatos dos seus vizinhos e do Corpo de Bombeiros. Máquinas e equipamentos podem gerar calor e faíscas, o que pode aumentar o risco de incêndios. Por isso, evite trafegar fora das estradas e revise seus equipamentos antes do uso na lavoura. É uma medida simples, mas muito eficaz. Vento forte, calor acima de 30 graus, bituca de cigarro, queima de lixo e baixa umidade. Tudo isso forma um cenário perfeito
para o fogo se espalhar. Então, nesses dias, o ideal é adiar a colheita. Segurança vem em primeiro lugar. Quem vive no campo sabe que é rotina prevenir incêndio, que é responsabilidade do bom vizinho, porque o fogo destrói vidas e destrói bens materiais. E não é só cuidar da propriedade, não. Muita gente sabe, tendo estrada na vizinhança, que o fogo começa na margem da estrada. Então é preciso ficar atento a qualquer sinal de fumaça e preparar o terreno para o fogo não se propagar. Prevenir incêndio, prevenir o fogo é compromisso de todos. O fogo destrói vidas, lares e esperança. Prevenir as queimadas é o dever de todos. Preservar também é nossa missão. O produtor é o primeiro a perder Tudo que levou a vida inteira para construir, por isso tem que agir rápido. Quem vive da terra, faz da terra a sua missão. A ProSoja Mato Grosso. 20 anos juntos na lida e na vida. Daiane, esse vídeo é tão interessante que ele traz tantas camadas que eu não sei nem por onde começar. Eu já fiz algumas anotações aqui. O Sérgio Sacani, que a gente conhece ele, né? Todo mundo aí, né, o que tem Instagram, fica no Instagram, com certeza em algum momento da tua vida já passou um vídeo dele por aí falando. Ele fala de ciência e dados. É interessante porque ele falou da ciência e dados do período das 10 da manhã até as 3 da tarde, é o período que o sol está mais quente, que pode acontecer queimadas, mas para mim, eu nem me lembro agora quem foi que falou aí, porque eu estava fazendo minhas anotações aqui enquanto isso, mas foi o Sérgio Sacani, bem no finalzinho ele falou assim, evitar queimadas é um dever de todos, porque para mim, assim, o produtor rural, ele já sabe todas essas dicas. Aceiros, que eu gostaria já também que você falasse um pouquinho sobre aceiros também, mas cuidar é um dever de todos. A bituca de cigarro, a pessoa que está numa viagem e no meio da estrada ele resolveu, jogar. Isso pode ser o iniciador, né, o fator iniciador para um incêndio, né? Com certeza, Jossan. Nesse período que a gente tem mais crítico desses meses, né, que são o final ali da seca, a gente fica com um período muito extenso aqui no nosso estado sem chuva, né? Sem nada de chuva. Então, a umidade relativa do ar é muito baixa. Qualquer fagulha, faísca, até mesmo um espelho que esteja jogado no chão, reflexo de uma latinha. Então, que as pessoas também não joguem, né? Latinha nas beiras das rodovias, bituca de cigarro, essas coisas aí já são uma maneira de educação e também prevenção, principalmente nas beiras das rodovias, né, que ali tem um mato muito seco nesse período. Jossan, esse vídeo é sensacional, porque ele traz medidas práticas preventivas de uma forma muito simples. Muitas vezes as pessoas sabem, né, do conhecimento comum de que esse período crítico das 10 da manhã até as 3 da tarde é mais perigoso e a maioria dos produtores não colhe nesse período. Não colhe. Eu digo porque, assim, dos produtores que eu conheço, ninguém colhe nesse período. É quase uma loucura, né? Porém, a gente tem que pensar que nem todo mundo sabe, né? Às vezes, uma pessoa que não tem esse conhecimento, a gente precisa comentar sobre isso. E da importância de não colher nesse período, porque o risco é muito grande, né? Colher fora desse período a safra de milho não prejudica o milho, porque o milho ele não é tão... a soja, a cultura da soja é muito mais... Você tem que tirar rápido, senão estraga muito mais fácil. O milho não. O milho ele tem uma resistência maior, tem uma firmeza maior, ele tem mais amido na estrutura do milho, né? Então, ele aguenta aí ser colhido mais úmido um pouquinho ou mais seco. Dá para esperar uma umidade boa do milho e manter aí essas colheitas de manhã ou no fim da tarde, que ele não tem essa variação tão grande e também não estraga tão fácil. Então, ele aguenta ficar mais tempo no pé para ser colhido. Então, dá para ser colhido nesse período que é muito mais seguro também. Porque se o produtor chega a ter
um fogo ali nessa lavoura, além que ele pode perder toda a lavoura dele, né? Porque imagine com tanta palhada o risco que é um incêndio nesse período aí de colheita. E às vezes outras funções que também são muito importantes para a gente não ter um incêndio aí, mesmo que sem intenção, né? A revisão das máquinas para que elas não superaqueçam ou para que elas não soltem faíscas também são uma forma preventiva. Interessante, né, Jossam? Manter sempre o equipamento revisado com revisões periódicas também é uma forma preventiva, além de muitas outras. Não sei se você quer que continue comentando aqui ou se você quer fazer algum comentário sobre isso. Por favor, quanto mais você fala, mais a gente adquire conhecimento, né? Eu acho que principalmente direcionado também para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, né? Você falou do conhecimento de colher das 10 às 15, mas eu acho que a maioria dos produtores não deve saber, são poucos produtores. Que não... não colher nesse período, né? Nesses horários, não colher nesse período. Isso, porque é o período mais crítico e etc. Agora, o produtor, a maioria deles sabe. Agora, quem não sabe, acredito eu, é o pessoal da cidade, é o pessoal... Aí esse pessoal, é bom eles saberem e todas essas medidas que o produtor não para, né? Não é só colocar a semente lá e esperar para colher daqui 3 meses. Jossam, e tem algumas outras medidas também que eles mencionaram que são importantes, que são os aceiros, né? Os aceiros é quando é raspado uma faixa de terra para que saia toda a vegetação nativa, para que, por exemplo, se tiver fogo, não tenha nenhum material que seja combustível, né? Para aquele fogo se propagar, para que ele não tenha continuidade. Então, fazer aceiros ao redor, né, das florestas, das reservas, e também os aceiros são importantes para cuidar da vida das pessoas. Então, eles podem ser feitos ao redor das sedes, né, barracão, casas, para que o fogo ele se contenha até ali a faixa de aceiro. O aceiro pode ser feito por tratores, eles retiram uma faixa e é importante manter sempre ele limpo ali, sempre em dia, porque a gente faz um aceiro, daqui a pouco já está nascendo mato de novo, né? Então tem que ficar fazendo a manutenção desse aceiro preventivo. E também é possível fazer o aceiro durante o incêndio, né, Jossam? Que é aquele aceiro emergencial que é feito ali durante o incêndio. Mas o que eu acho principal, a gente ter sempre uma estratégia de equipe. Em casos de incêndios, a gente já tem que saber o que cada um vai fazer, né? O que você vai fazer, você vai pegar qual equipamento, o tanque de água já tem que estar cheio, já tem que ter uma equipe já organizada, já com plano de ação, né? Quem que vai fazer o aceiro, qual que é a rota desse aceiro, para não acontecer de trator bater em pulverizador e o outro com o caminhão lá, porque no momento do fogo o desespero toma conta. Se a gente não tem organização, os acidentes podem acontecer muito facilmente, né? E a maioria desses tratores mais novos hoje, com o calor, muitas vezes eles desligam. E às vezes eles desligam no meio do fogo. E daí o que acontece é perigoso, né? Então, assim, uma equipe muito entrosada, ter EPIs, né, nas propriedades também, com máscara, com roupas de algodão, de preferência não sintéticas, luvas. E essas máscaras, quando não estiverem disponíveis, né, pelo menos um pano úmido, né, para tampar a respiração ali, para que essa fumaça, ela é muito tóxica, né, não tenha mais prejuízos. Agora, uma coisa interessante que eles comentaram na cartilha, não comentaram é ter em dia fotos atualizadas, Jossam, das APPs, da fazenda, dos equipamentos, das fazendas, né, de toda a área da propriedade, dos aceiros, da cerca, de todo o equipamento que tem de prevenção de incêndio. Era uma coisa que a gente quase não pensa sobre isso, né, de ter essas fotos atualizadas, até porque
Por exemplo, se acontecer de pegar fogo, né, numa propriedade ou em parte dela, a gente tem essas fotos atualizadas, consegue demonstrar que naquela data o que aconteceu e também conseguir registrar toda a atuação da equipe, o que foi feito para evitar, o que foi feito para apagar, para que danos maiores não ocorressem, e também comunicar, né, Corpo de Bombeiros quando possível, né? Algumas cidades não têm, mas normalmente algum dispositivo junto à prefeitura normalmente é disponibilizado também como ajuda. A gente tem aqui na nossa cidade até um grupo, né, para combater os incêndios, em que a prefeitura se disponibiliza sempre a levar equipamentos e os vizinhos se ajudam muitos, né? Muitos se ajudam, porque nem todo mundo tem equipamento suficiente muitas vezes, e a depender da proporção, quanto mais equipamento, quanto mais caminhão-pipa, né, conseguir vir, mais rápido é contido aí, e os danos podem ser menores cada vez mais. Daiane, você mencionou aí, né, esses grupos de WhatsApp, mencionou o produtor que sempre tem ali, né, durante esse período, um caminhão-pipa cheio para caso de emergência, e isso nos leva até um pensamento aqui, né? Como que a região centro-oeste, assim, a que nos parece, né, é a que menos carece de investimento em corpo de bombeiros e etc., sendo que é a mais vulnerável, né? Período de seca extrema, então acaba que às vezes não dá para entender. Isso, eu fico um pouco mais confortado nesse pensamento no fato de que os estados são mais novos. A exemplo de Mato Grosso, enfim, o desenvolvimento está chegando agora, mas a cobrança a nível nacional ela é a mesma de estados que já estão super desenvolvidos, estão anos à frente de nós. A exemplo de estado de São Paulo, Rio de Janeiro, já estão muito mais estruturados há muito mais tempo. E a cobrança ela acontece em território nacional da mesma maneira que acontece perante aos estados novos. Então, eu acho que precisa de um entendimento e, ao mesmo tempo, de um investimento para que a gente possa minimizar os danos para todo mundo, seja para a saúde de todos e também para o financeiro, para o bolso desses produtores rurais, que eles fazem porque não tem uma outra alternativa, mas se tivesse alternativa, ele não precisaria fazer mais um investimento para a propriedade dele. Jussan, isso que você falou é muito importante. Nessa matéria mesmo que nós estávamos lendo, né, ano passado, a título de curiosidade, assim, de exemplo, o estado de São Paulo teve 540 e poucas ocorrências, né? E do ano passado até 2025, eles fizeram investimentos em corpo de bombeiro, em técnicas de prevenção. O estado de São Paulo fez um investimento pesado nesse sentido. Uma atitude, um ato que deveria ser feito por todos os estados do Brasil, né, que já sofreram tanto ano passado. Agora, nosso estado mesmo, apesar de ter diminuído a quantidade, né, de focos de incêndio, de registros, né, de incêndio, ainda é um dos maiores do país, né? O estado de Mato Grosso ainda tem sido acometido com muitos incêndios. Então, continuando dando o exemplo de São Paulo, eles tiveram 540 e poucos registros de incêndios ano passado, e esse ano, depois dos incentivos, do investimento em práticas preventivas, eles tiveram 140 e poucos. Então, olha só a redução, praticamente aí 500% de redução, né, em todos os chamados e em todas as notificações de incêndios que houveram. Então, será que desculpa a gente falar que o Mato Grosso não tem ainda uma idade adequada, mas nós temos recursos adequados. O estado de Mato Grosso é um estado tão rico, né? Eu acho que cabe aí um incentivo e investimento maior às práticas de combate ao incêndio
Poderia ter, por exemplo, bombeiros itinerantes a cada 2 cidades, né? Que não tem corpo de bombeiros aqui na nossa cidade, por exemplo, né? E a gente teve um número altíssimo de incêndios no ano passado registrado. Então a gente vê que esse tipo de situação causa dano econômico, danos sociais, ao meio ambiente. Todo mundo sofre quando há incêndios, né? A qualidade de vida da gente também. Tenho certeza que ano passado, quem que não teve problema respiratório, né? Com tanta fumaça, com tanta seca. Então, assim, a gente também fica muito vulnerável. Eu acho que esse é o termo a ser utilizado, sem ter profissionais adequados para vir nos orientar, nos salvar no momento que a gente mais precisa, né? Você vê que as pessoas têm que fazer, muitas vezes, do jeito que elas acham, do jeito que elas conseguem fazer, porque elas não são profissionais, né? Não tem o equipamento adequado, muitas vezes, ou tem que investir para não ficar à mercê de uma situação dessas. Então, eu acho que cabe ao Estado, sim, investir. Não é desculpa que o Estado é jovem ainda, eu acho que é um Estado fortemente com recursos e tem que se conscientizar dessa situação que acaba deixando a população vulnerável com relação a esses incêndios. É isso aí, todo mundo acaba sofrendo, né? Eu já tô dormindo por causa da seca, não por causa de queimada, mas por causa da seca, com um umidificador dentro do quarto, porque assim melhora um pouquinho a nossa qualidade de vida, principalmente para nós aqui na região centro-oeste. Daiane, daqui a pouco eu te chamo de novo. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo comercial, na volta nós vamos falar sobre a aposta do Brasil no México. A Alckmin diz que quer ampliar o comércio com o país aí América Central, Centro-Américo, país Centro-Américo, é isso que eu queria falar. Então, tem uma agenda que inclui aí biocombustíveis e aquele combustível sustentável de aviação, e além disso também a gente fala ainda hoje sobre quais são as compras que serão inclusas pelo governo brasileiro daqueles produtos perecíveis para comprar, para amenizar o efeito do tarifaço, e também a gente vai dar uma pincelada no porto de Itajaí, que cresceu 1.494%. A gente volta já. Intervalo rapidíssimo, viu? Não deu nem tempo de você sair e voltar, já estamos aqui. É o seguinte, nosso assunto da vez aqui agora é as negociações do Brasil junto ao México, que devem começar, pelo menos é a intenção do nosso vice-presidente Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços, que ele destacou agora nesse último sábado que a viagem dele ao México, que deve começar amanhã, terça-feira, dia 26, terá como foco setores estratégicos. Quais? Biocombustíveis, energia, combustível sustentável de aviação, o SAF, a agroindústria, a saúde e a facilitação de vistos. Ele disse assim: eu estou indo terça-feira para o México, nós temos uma corrente de comércio significativa. No ano passado, exportamos 7,8 bilhões de reais para eles e eles exportaram 5,8 bilhões para nós. Ele disse assim: podemos fazer crescer essa corrente de comércio. Vamos tentar entender na opinião da nossa querida amiga Daiane Kirnev, que nos ajuda sempre aqui, né, Daiane? Eu vejo também como uma oportunidade, quando a gente fala de combustível, a gente está falando de biocombustível, né? A gente está falando de uma rede muito grande, porque o biocombustível, ele nasce dentro do agronegócio, né?
Ele começa aí, seja através da cana-de-açúcar, seja através do milho, seja através da... Na semana passada nós comentamos, você falou do arroz, né, o trigo, enfim, o biocombustível ele nasce no agronegócio. E aí a gente tem visto recentemente, através do milho, a gente consegue gerar o DDG, que vira alimento para os animais, para quem é da pecuária. Então é uma rede muito grande e vira um combustível. Então a gente está falando também de um incentivo muito bom e plausível, tendo em vista com as negociações com os Estados Unidos não estarem das melhores. Escolher México para negociar pode ser uma saída também, na sua opinião, para, ao invés de evoluir, tampar um buraco? Jossa, eu acredito que seja um início. Essas tratativas com o México não são suficientes, com certeza, né? Nós temos aí muita coisa a andar para chegar até o ponto dos Estados Unidos. Eles eram um dos maiores, né, exportadores de mercadorias, principalmente como matéria-prima brasileira. A gente tem uma lista muito grande que a gente até vai fazer um comentário, né? Mas é um início, né? Essas novas tratativas, essa busca de novos países, né, que tenham relação, aumentar essa quantidade e variações, né, também de produtos para exportação. Esses novos, eu digo assim, que a gente precisa ainda de muitos outros clientes, né, porque os Estados Unidos eram o nosso cliente, um dos maiores. Então a gente precisa aumentar muito a demanda para outros países. O México não tem um mercado tão significativo ainda em volume e quantidade, mas a expansão do México já é algo, né? Inicialmente, né? Mas existem outros mercados a serem explorados, mas eu acho muito positivo essa tentativa aí de começar a ampliar e ver novas alternativas para o nosso comércio. Muito bem. A gente tem que agora buscar tampar esses buracos aí deixados, né, por Donald Trump e também a falta de negociação brasileira, né? Alckmin até sinalizou que queria alguma conversa junto ao governo americano, mas a gente vê que não deu certo, enfim, que não foi para frente. Quem sabe ainda a gente veja uma luz no fim do túnel, mas por enquanto a gente vê aí como alternativa buscar negociações com outros países para tampar esses buracos deixados sobre esse assunto. Ele ainda fala de um visto eletrônico para cidadãos, mas isso aí ele não está muito ligado para o agronegócio, mas quando a gente fala de biocombustível, energia, combustível sustentável de aviação, que foi algo também que foi mencionado na semana passada na entrevista que eu fiz com o senhor Martinho Ono, da SAC Brasil, e ele trouxe um pouco, né, do que isso pode representar para o comércio brasileiro, né? Enfim, a modalidade a aviação começar a pegar gosto por esse combustível, e o Brasil tem muito a ganhar. Então, eu acho que esse é um discurso que vale muito, inclusive, o combustível sustentável de aviação. Justa, e interessante assim saber que o Brasil é um dos pioneiros, né, em combustíveis sustentáveis, porque os motores que são ali, que utilizam, né, o etanol e os biocombustíveis, eles emitem muito menos poluentes. Então, imagine isso em capitais, em países e no mundo inteiro, a substituição desses combustíveis fósseis, quando possível, né, por esses novos combustíveis que são derivados aí de produtos que a gente planta, né, do agronegócio, igual você mencionou, do milho, da soja, porque o combustível nosso, o diesel, inclusive está tendo uma inclusão de óleo de soja. Então, olha só que situação interessante, né? Biocombustíveis sustentáveis para carros, para aviação, para motores mais fortes, que é o biocombustível do diesel, né, que a gente já vem utilizando, levar essa prática para todo mundo, não só para o México, né,
Isso é um incentivo a práticas sustentáveis que tanto mundo nos cobra e nós estamos sendo pioneiros, mostrando bom exemplo aqui no nosso país. Tanto em energia também, que temos energias renováveis, de hidrelétricas, solares mesmo. Hoje o Brasil utiliza muita energia solar, eólicas. Nós temos feito o nosso papel, nós temos feito um bom exemplo aqui no país de práticas sustentáveis, que o mundo nos copie ou se inspire, né? Que a gente possa falar dessa forma, comprando nossos combustíveis também, né, Jassan? Boa, gostei demais. Terminou falando muito bem aí, viu? E que nos incentivem, porque no final das contas, outro dia a gente trouxe até uma pincelada aqui sobre valor agregado, né? Então, nada mais justo de que nos pagarem o valor agregado de cada produto, sendo que a gente investiu em tecnologia, em estudo, em ciência para conseguir fazer isso dá certo. E parece que é uma alternativa muito boa, então esperamos aí que dê certo com o México e que dê certo com muitos outros países para que cada vez mais o Brasil cresça, né? Desenvolva. Daqui a pouco, Daiane, a gente vai falar sobre a lista das compras de produtos aí afetados pelo tarifaço. Já te chamo de volta, Daiane. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Numa volta, a gente vai trazer essa lista desses produtos que o governo está tentando ajudar. Vamos debater. Eu estou até curioso para ouvir o que a Daiane tem para falar, porque a Daiane sempre me surpreende com os pontos de vista dela. E a gente vai falar do Porto de Itajaí, que cresceu quase 1.500%. A gente volta já. A Agrodebate dessa segunda-feira está de volta. Intervalo rápido, né? O bom é que a gente está fazendo esses intervalos aí bem curtinhos, que dá tempo para você se organizar e não fica muito chato aqueles intervalos longos. Vamos lá. O governo anunciou, minha gente, uma lista de alimentos atingidos pelo tarifaço e que vão fazer parte das compras públicas. A gente já havia falado por aqui que isso estava dentro, né, daquele pacote de medidas anunciados aí alguns dias atrás pelo governo e que deve comprar parte desses produtos que deveriam ser exportados, principalmente produtos perecíveis, que deveriam ser exportados e que não serão mais por conta do tarifaço. Bom, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, eles publicaram agora sexta-feira, né, dia 22, essa portaria que define e dispõe, né, dos procedimentos que são excepcionais e emergenciais relativos a compras públicas de gêneros alimentícios. A medida atende exclusivamente produtores e exportadores brasileiros atingidos pelo tarifaço imposto por Donald Trump. Entre os produtos que estão elegíveis para compras públicas estão açaí, água de coco, castanha de caju, castanha do Brasil, manga, mel natural, uvas frescas e pescados, incluindo corvina, pargo, outros peixes frescos, refrigerados ou congelados, além da tilápia em diferentes apresentações. Já vou trazer aqui comigo de volta a minha colega Daiane Kirnev, especialista em agronegócio. Daiane, até parece que é uma boa medida, assim, né, para o brasileiro. Que bom, o governo deu uma alternativa para esses produtores que não mandaram para lá, então pronto, tá tudo certo. Mas na minha cabeça, eu não sei qual é o lado que você vai trazer, mas eu estou com dois lados dessa história. É bom, de certa forma, para os produtores que não serão tão prejudicados ou consigam compensar ali e vai ficar elas por elas.
mas pode ser ruim, no meu ponto de vista, para a economia brasileira, porque nós já sabemos que as contas públicas elas já estão acima do seu teto de gastos. A gente está falando da compra do Brasil de mais o Brasil comprando mais produtos. Por um lado bom o produto do próprio brasileiro, ok, mas ele já extrapolou o teto de gastos. Mas ele é para merenda escolar, é para isso, é para repor em algumas regiões, no CPEA, em algum lugar. Tá, o que é que eu tenho pensado? Digamos que para merenda escolar, tá bom. Então falamos ali de peixe, tilápia, não sei o que, tá bom. Vai incrementar, só que o governo ele tem licitações públicas que ele faz, que ele já tem acertado, quanto que ele vai comprar de tal produtor, quanto que vai comprar do outro. Então a gente não está falando de uma substituição de gastos na merenda escolar, por exemplo. A gente está falando de um incremento, ou seja, em nenhum momento vai substituir. E mesmo se em algum momento, nós vamos substituir, então nós vamos incluir a tilápia, que iria para os Estados Unidos, nós vamos colocar na merenda escolar aqui e vamos tirar alguma outra coisa. Então, aí outro produtor vai ser prejudicado. Então eu não consigo ver assim, um ponto 100% positivo. E aí a gente volta naquela velha história que o seu Bianco sempre falou por aqui, era sempre melhor desde o início ter negociado com os Estados Unidos do que passar esse perrengue. José, com certeza, né? Mas agora a gente não pode mais chorar o dente derramado, porque, pelo jeito, o interesse do governo nunca foi negociar, e até a gente viu que eles estavam mesmo propensos a não negociar, foram bem, assim, dificultuosos com essa relação, eles não tinham esse interesse, eles queriam meios alternativos, né? E a alternativa de compra que eles estão sugerindo não são para todos os produtores, tá, Jassan? São para aqueles exportadores que demonstrem que exportaram no ano passado esse mesmo produto, e também eles precisam emitir uma declaração de perdas. Então são para esses tipos de produtores, os que são exportadores, que deixaram de exportar no ano passado, e os que também tiveram prejuízos, né? E demonstrar e comprovar os prejuízos através de declarações. Essas declarações serão feitas através de um sistema, né? Que vai também ser analisado para que eles possam ingressar nesse sistema de compras. O governo vai fazer essa compra com destinação, principalmente, a conseguir outros mercados para exportação. O governo não está sendo bonzinho nesse caso, não. Ele está procurando novos mercados para vender. Essa é a verdade. Só que o produtor muitas vezes não tem capacidade técnica, né, nem conhecimento. Então ele vai ser aquele intermediador, nesse caso, para fazer a venda direta para outro país. Afinal de contas, também não daria tempo, né, para um produtor ali se especializar, conseguir novos mercados. É algo que também leva um tempo. Nós trouxemos aqui na semana passada, né, o pessoal que faz a tradução, eles falaram do tempo médio de novos mercados de 2 meses, né, Jussan? Então não dá para esperar uma manga e outros produtos como frutas, principalmente, né, a não ser que sejam congeladas ou sejam transformadas, para esperar 2 meses. Então precisa de uma capacidade técnica, de armazenamento. Então o governo vai fazer essa função para achar novos mercados e também facilitador, vai ser uma forma de facilitação para esses produtores. Eles falaram também de peixes congelados, né? Então basicamente vai ter que conseguir novos mercados, que eu acho que não vai ser difícil conseguir novos mercados. A única coisa que vai ter que fazer é um condicionamento adequado desses produtos, né? Porque serão produtos que não têm uma destinação rápida, principalmente agora. E quando a gente fala assim, água de coco, manga, talvez uma transformação em polpas, outros tipos de material que não sejam tão perecíveis, né? Quando a gente fala em frutas,
O que eu acredito que seja vantajoso nesse momento seja fazer polpas de fruta, né, para que elas fiquem congeladas e não estraguem tão fácil. A gente a gente fala em portos, né, a gente tem a situação dos containers que também são refrigerados, então se o governo correr atrás aí para conseguir novos mercados, eu acredito que não vai ser uma demanda tão grande para exportação, afinal de contas não vai ser de todos os produtores que tiveram prejuízo. Vão ser só alguns, né, os que já tiveram prejuízos com a exportação e fizerem essas declarações. Tem burocracia ainda aí, né? E, assim, por um lado tem que exigir mesmo, mas, enfim, é um problema causado e que gera muita burocracia cada vez mais e mais. Mas é isso, tá bom, seguimos. Daiane, vamos só comentar o nosso último assunto de hoje, bem rapidinho, que nos restam apenas 7 minutos de programa aí, ó. O Porto de Itajaí teve um crescimento eu fico até estarrecido, são 1.494% no primeiro semestre. Entre janeiro e junho desse ano, o volume de cargas movimentadas no porto apresentou esse crescimento aí na comparação com o mesmo período do ano anterior. E aí, de acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, essa operação movimentou 1,7 milhão, 1.700.000, no caso, né, de toneladas de cargas no semestre. E aí gera um ponto de vista, assim, né? E aí? Agora, quem que a gente vai defender ou não vai defender? Porque a JBS está ligada nisso aí, porque no ano passado ela comprou parte das operações no porto. Deixa eu achar aqui bem certinho aqui. No primeiro semestre... Não. Daqui a pouquinho eu vou trazer melhor essa informação, que eu estava no jeito aqui. Aí, ó, achei. Desde que assumiu a operação Porto de Itajaí em outubro de 2024, a JBS Terminais já investiu 130 milhões no terminal, que atende atualmente aí esses mais de 1.700 clientes. E aí, a gente está falando de um investimento privado, isso é bom? A iniciativa privada traz benefícios? O que a gente tem visto é que a iniciativa privada, porque muitas vezes, esperado do governo, os investimentos não acontecem. E com a demanda acontecendo, com a necessidade dessas exportações aceleradas, né? Porque, afinal de contas, tudo que demora traz prejuízo, né? E conforme a gente evolui nas questões de exportação, a JBS mesmo tem feito grandes negócios. E eles assumiram, a partir desse ano, né? A JBS Terminal, eles quem assumiram o Porto de Itajaí. E esse porto é um porto importantíssimo, principalmente com relação a containers. A carga em containers é uma equivalência a 85% de todo o transporte em Itajaí é por containers. Eles têm uma expertise nesse tipo de transporte. E também com relação a condicionamento de alimentos. Eles têm uma capacidade hoje em receber essas cargas refrigeradas para fazer a manutenção de alimentos, principalmente, que a gente recebe. Itajaí está em Santa Catarina, também é um porto que tem uma relevância de localização, né? Por isso que eu acredito que ele tem crescido tanto, tem recebido muito material, e antes ele estava muito abaixo da capacidade dele, né? Então, quando a gente vê 1.000%, parece que é muito, mas é porque eles não estavam quase operando anteriormente. Então, a JBS ter assumido e estar fazendo investimentos, eu acredito que seja uma coisa boa, porque é uma concessão pública a um privado que faz investimentos necessários. Muitas vezes, o que a gente vê nesses terminais portuários, José, que quando determinada empresa precisa de alguma coisa que seja feito rápido, algum investimento, alguma melhoria, eles mesmos fazem, porque
se vai esperar muito tempo, o prejuízo às vezes é maior do que o investimento. Então, para que tenha esse tráfego mais rápido, mais ágil, eles acabam assumindo e fazem esses investimentos, porque eles têm interesse também, né? Interesse econômico e também para facilitar as exportações do próprio produto deles. Afinal de contas, né, JBS hoje é uma das maiores do mundo. Muito bem. Só tem um ponto ruim aí, então, assim, que é muito ruim para a maioria do brasileiro. Principalmente aquele que vai descer para BC no finalzinho do ano. Porque aquela rapaz, Daiane, ali, para quem passa por ali, sabe que é um pipoco, e daí trafega na BR, acho que é 101, que passa ali, rapaz. Passa por Naviraí ali, né, José? Também pega o porto de Naviraí, então... É um volume assim, e aí estão acontecendo investimentos ali na região e que são necessários, e o governo tem investido nisso, mas tudo é um processo e a gente vai vendo desenvolvimento e sempre vendo mais e mais desenvolvimento. E aí isso tudo ajuda a estimular, inclusive, tudo ali na região, né? As cidades, a famosa Balneário Camboriú, outras cidades ali da região, acaba beneficiando. Isso é muito bom, né? É sempre bom esses investimentos e ver que os terminais são principalmente por meio de containers, então já reduz um pouco, né, o tráfego. A maioria ferroviário, a gente consegue carregar muito mais, né, por containers. Quando a gente leva por trem, um trem leva mais de 100 containers, então diminui um pouco esse fluxo. Mas ainda o Brasil ainda depende muito, né, desse transporte terrestre. Então, que sejam feitos novos investimentos até para melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir o valor da logística, que é um dos maiores valores, né, que a gente tem visto aqui, é o transporte e a logística por meio dos fretes, que acaba ficando mais caro por causa desse fluxo, porque não tem estradas. Muito bem. Infelizmente o programa de hoje acabou. Foi um prazer tê-la mais uma vez por aqui. Daiane, obrigado. Prazer foi meu, já são muito bom ter vocês com a gente também, telespectadores. Mandem uma mensagem pra gente, mandem um WhatsApp, né? Já está aqui o nosso QR Code e aguardo a mensagem de vocês amanhã, a gente comenta mais sobre isso, né? Um beijo pra Lavínia, um beijo pro Pietro e até mais. Valeu, Daiane, até amanhã, tchau. A você que nos assiste, obrigado pela sua companhia. Amanhã terçaremos juntos. Acho que amanhã seu Bianco está de volta também. Tchau, boa noite.